Era uma noite gelada, com o luar iluminando uma vila isolada no meio de uma floresta densa. Os moradores viviam em constante pavor de uma criatura desconhecida que devastava o vilarejo em noites de lua cheia. Quando tudo parecia perdido, um homem misterioso chegou, conhecido apenas como o Caçador de Sombras. Com seu semblante sombrio e habilidades lendárias, ele prometeu livrar a vila da terrível ameaça. Pouco se sabia sobre o passado do caçador, mas havia histórias sobre um homem que havia perdido tudo para uma criatura similar. Seu nome era sussurrado entre as vilas, carregado de medo e esperança. Ao encarar a missão, ele sabia que esta não seria uma caçada comum. Algo na criatura a tornava mais astuta, mais feroz do que qualquer coisa que ele já havia enfrentado antes. A vila estava envolta em silêncio, quebrado apenas por uivos distantes que arrepiavam a espinha. O caçador andava lentamente pelas ruas desertas, com os olhos atentos e uma postura firme. Seu arsenal era impressionante. Lâminas forjadas em um metal brilhante, armadilhas engenhosas e uma arma antiga que parecia ter histórias para contar. "Este monstro é diferente", ele murmurou ao chefe da vila. "Preciso de informações. O que vocês sabem sobre ele?" O chefe hesitou, mas revelou que a criatura atacava apenas em noites específicas e desaparecia sem deixar rastros. "É como se ele escolhesse suas vítimas", completou, sua voz tremendo. O caçador sabia que estava lidando com algo além do ordinário. Enquanto preparava suas armadilhas, o caçador notou marcas nos arredores, pegadas que alternavam entre humanas e bestiais. Árvores arranhadas profundamente e rastros de sangue seco indicavam que a fera estava perto. "Ele está me observando também", pensou. A adrenalina corria em suas veias, mas ele manteve a calma. Era isso que fazia dele o melhor no que fazia. Quando a lua alcançou seu ápice, ele saiu em busca do monstro. Seguindo os rastros pela floresta, chegou a um espaço aberto cercado por árvores antigas. Ali, o ar era pesado, e o silêncio opressivo indicava que algo sinistro estava prestes a acontecer. Ele se preparou para o ataque, mas o que encontrou o deixou intrigado. Símbolos estranhos no chão, como se alguém tivesse realizado um ritual. Antes que pudesse investigar mais, um som estridente cortou o ar. Ele se virou a tempo de ver uma sombra gigantesca avançando. A criatura era uma visão aterrorizante. Olhos brilhantes como brasas, garras que poderiam despedaçar aço e uma presença que parecia sugar a luz ao redor. O caçador não hesitou. Ele sabia que só teria uma chance. O confronto foi imediato e violento. A fera avançou com velocidade sobre-humana, mas o caçador desviou habilmente, cravando uma lâmina em sua pata. A criatura rugiu de dor e respondeu com um golpe que arrancou pedaços de terra e madeira. A batalha não era apenas física, mas também mental. Cada movimento calculado poderia ser a diferença entre a vida e a morte. Enquanto a luta se intensificava, o caçador percebeu algo peculiar. A criatura parecia hesitar em certos momentos, como se houvesse um resquício de humanidade lutando para emergir. Esse detalhe o desconcertou. "O que você é?", ele gritou, mas a fera respondeu com um uivo feroz, renovando seu ataque com ainda mais força. O caçador ativou uma armadilha estrategicamente posicionada, que prendeu a fera em correntes reforçadas. Mas, mesmo acorrentada, ela continuava a lutar, mostrando uma força descomunal. Com uma adaga brilhante em mãos, ele se aproximou lentamente, preparado para acabar com a criatura. Contudo, ao olhar em seus olhos, algo o paralisou. Um vislumbre de dor e desespero humano. Sem entender, ele hesitou. A fera aproveitou o momento para se libertar, rugindo como um trovão. A luta recomeçou com ainda mais intensidade, mas dessa vez, o caçador estava dividido entre seu dever e as perguntas que ecoavam em sua mente. Quem ou o que era essa criatura? Por que parecia carregar uma tragédia em seus olhos? A clareira se tornou um cenário de destruição, com árvores caindo e o chão marcado pelo combate feroz. Mas, mesmo exausto, o caçador manteve sua concentração. Ele sabia que não poderia permitir que a criatura escapasse. Reunindo suas forças, ele armou uma última estratégia.
colocando em prática anos de experiência. Finalmente, o caçador conseguiu derrubar a fera e cravou a adaga em seu peito. O uivo que se seguiu foi de dor e libertação. A criatura caiu ao chão, enquanto seu corpo começava a mudar. Lentamente, as características bestiais deram lugar a traços humanos. O caçador, perplexo, observava a transformação diante de seus olhos. No lugar da fera jazia um homem. Sua respiração era fraca, mas seus olhos encontraram os do caçador. Por que você me perseguiu? Ele perguntou com um fio de voz. O caçador não soube responder. Tudo o que sabia era que havia algo mais sombrio por trás daquela criatura do que ele jamais imaginara. O homem à sua frente parecia familiar, mas o caçador não conseguia identificar de onde. Quem é você? Ele perguntou, mas o homem apenas sorriu tristemente. Antes de dizer qualquer coisa, ele revelou marcas no corpo que pareciam runas, brilhando fracamente na escuridão. Eu não escolhi isso, fui amaldiçoado, disse, enquanto sua voz enfraquecia. Essas palavras ecoaram na mente do caçador, trazendo memórias de seu próprio passado. O caçador se lembrou de outra vila, anos atrás, onde um ritual misterioso havia deixado cicatrizes em sua alma. Ele havia sido testemunha de algo semelhante, uma criatura humana transformada em besta por poderes sombrios. Ele começou a conectar os pontos. Quem fez isso com você? Ele perguntou com urgência, mas o homem não respondeu, apenas apontou para as árvores atrás deles. De repente, um barulho vindo da floresta chamou sua atenção. Não estavam sozinhos. Uma figura encapuzada surgiu das sombras, carregando uma aura opressora. Você não deveria ter interferido, caçador, disse a voz fria e rouca. O caçador sentiu um calafrio percorrer seu corpo, mas não demonstrou medo. Você fez isso com ele? Ele perguntou, apontando para o homem caído. Ele era um instrumento necessário, disse a figura encapuzada. Mas você, caçador, tornou-se um obstáculo que eu preciso remover. Sem aviso, a figura levantou a mão, lançando um feitiço poderoso que iluminou a clareira. O caçador saltou para trás, escapando por pouco. Mas sabia que este inimigo era diferente de tudo que havia enfrentado antes. Ele estava lidando com algo muito mais antigo e maligno. O confronto começou, mas o caçador, exausto pela batalha anterior, sabia que não tinha forças para lutar diretamente. Ele usou o ambiente ao seu redor, lançando armadilhas improvisadas para atrasar o inimigo. Enquanto isso, ele tentava entender quem ou o que era essa figura e como poderia derrotá-la. O homem caído murmurava algo que parecia uma advertência, mas suas palavras eram inaudíveis. Em um movimento desesperado, o caçador conseguiu lançar uma de suas lâminas acertando o encapuzado. Mas o ataque parecia não surtir efeito. A figura riu, sua voz ecoando como um trovão. Você não entende o que está enfrentando, disse, enquanto avançava. O caçador sabia que precisava de mais do que armas para vencer essa batalha. Ele precisava de inteligência e coragem. Lembrando-se das runas no corpo do homem, o caçador teve uma ideia. Ele puxou a adaga que ainda brilhava com o sangue da criatura e a usou para cortar um símbolo no chão, imitando os padrões que havia visto antes. A figura hesitou, como se reconhecesse o símbolo, mas isso deu ao caçador o tempo que ele precisava para agir. Com um movimento rápido, o caçador ativou o símbolo, que começou a brilhar intensamente. A figura encapuzada gritou, como se estivesse sendo repelida por uma força invisível. Você cometeu um erro, caçador, ela gritou, antes de desaparecer em uma nuvem de sombras. A clareira ficou em silêncio novamente, mas o caçador sabia que essa vitória era apenas temporária. Ele se virou para o homem que agora estava à beira da morte. Eu sinto muito, disse o caçador, percebendo que aquele homem era tanto uma vítima quanto uma ameaça. Eles me transformaram para causar terror, mas eu nunca quis isso, murmurou o homem. Com essas palavras, ele fechou os olhos e sua respiração parou. A tragédia da situação pesava no coração do caçador. A lua cheia começou a desaparecer no horizonte, e o primeiro raio de sol iluminou a clareira. O caçador enterrou o homem em silêncio, prometendo a si mesmo que descobriria quem estava por trás dessa maldição e colocaria um fim a ela. Ele sabia que sua jornada ainda estava longe de acabar,
Mas essa batalha havia mudado algo dentro dele. Enquanto arrumava suas coisas para deixar a vila, o caçador foi abordado pelo chefe. "Você nos salvou, mas sinto que o preço foi alto demais", disse o homem, referindo-se à morte da criatura e ao mistério que cercava os acontecimentos. O caçador apenas assentiu, suas palavras presas na garganta. Ele não era um herói, apenas alguém tentando equilibrar a balança. Ao caminhar pela estrada que saía da vila, o caçador sentiu o peso dos últimos acontecimentos. A visão do homem se transformando ainda o assombrava, mas ele sabia que por trás das criaturas havia uma força maior que precisava ser destruída. Ele apertou a adaga em sua mão, determinado a seguir sua missão, não importa o custo. O caçador chegou a uma encruzilhada na floresta, onde parou para descansar. Enquanto olhava para o horizonte, refletia sobre o próximo passo. A luta contra o encapuzado provou que ele estava enfrentando algo mais complexo do que simples criaturas amaldiçoadas. Ele sabia que precisava de aliados, mas confiaria em alguém novamente. Ao longe, ele ouviu o som de pássaros, um sinal de que o amanhecer havia chegado por completo. Apesar do caos da noite anterior, ele sentiu um raro momento de paz. Mas essa paz era passageira. Ele sabia que, em breve, outra vila clamaria por ajuda, outro monstro apareceria e outra luta o aguardava. Enquanto o sol subia, o caçador caminhava com passos firmes, decidido a descobrir a origem do mal que havia cruzado seu caminho. Sua mente estava focada, mas ele carregava o peso de cada vida perdida, tanto das vítimas quanto das criaturas. "Eu preciso entender antes de continuar", murmurou para si mesmo. O caçador sabia que não era apenas uma luta contra monstros. Era uma batalha contra forças que brincavam com a humanidade como peças em um tabuleiro. Ele não era apenas um caçador de sombras. Era um homem em busca de redenção, tentando corrigir o que estava além de seu controle. E assim, ele desapareceu na floresta, deixando para trás mais do que apenas uma história.